Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos tendo a oportunidade de fazermos uma reflexão sobre a palavra de Deus e isso nos deixa muito felizes porque é um momento onde podemos nos colocar na presença de Deus para falar da palavra de Deus e para ouvir o que Ele tem para falar conosco. E eu quero começar fazendo algumas perguntas sobre a nossa vida cristã. Até que ponto estamos sendo firmes? Até que ponto os problemas, as dificuldades nos deixam tristes ou abatidos e nos tira aquela firmeza que devemos ter? Até que ponto nós nos mantemos firmes diante das dificuldades? Até que ponto também nós somos constantes? Até que ponto nós também somos abundantes na obra de Deus? Até que ponto nós fazemos algo a mais para Deus? Esses aspectos e essas atitudes fazem muita diferença nas nossas vidas, principalmente quando nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Precisamos ter essas três atitudes que são muito importantes. Sermos firmes, sermos constantes e sermos abundantes na obra do Senhor. Para falar desse tema, quero ler com você um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58, que nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, por mais uma oportunidade de te ouvir, Senhor. Fala conosco, fica conosco, Senhor. Que a tua verdade seja expressa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui, depois do apóstolo Paulo ter falado aqui sobre a nossa ressurreição, a prática da vida e uma série de coisas, ele chega aqui nesse final e fala para nós, porque essa palavra é viva e ela vale a todo tempo, e ela é dita para mim e para você hoje, que nós devemos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes em obras do Senhor. E muitas vezes as dificuldades, os problemas acabam nos deixando assim relapsos, né, nesses pontos. Muitas vezes nós ficamos enfraquecidos por conta de acharmos que os problemas são maiores do que a nossa capacidade de resolver ou de vencê-los. Mas a palavra de Deus tem muitos exemplos que nos ajudam a compreender e também a nos fortalecer nesse sentido. Primeiro, ela fala aqui que nós temos que ser firmes. E firme é estar seguro de algo. Firme é falar com propriedade sobre algo. Firme é você não ceder naquilo que você tem convicção. Então, aqui nós temos essa premissa também aqui, que Paulo nos deixa aqui, de sermos firmes. E como sermos firmes diante de tanta dificuldade, tanto problema que a gente enfrenta, não é mesmo? Mas a Bíblia também nos dá algumas indicações de alguém, das pessoas que venceram e de como nós também temos que ser firmes. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso 28, tem uma citação sobre Davi. Esse capítulo fala ali da batalha de Davi contra o Golias, o gigante filisteu. E nesse momento, Davi estava ali, tinha descido para ver aquele confronto, onde as pessoas estavam ali tentando uma maneira de como vencer aquele gigante. E Davi estava ali observando, conversando com algumas pessoas, e aí seu irmão mais velho, Eliabe, vem e joga assim um balde d'água praticamente em cima de Davi. Ele fala para Davi: olha,
que você está fazendo aqui? Por que você desceu aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu já conheço o teu coração, você aqui só veio para ver a batalha. Ou seja, botou Davi lá embaixo, né? Muitas vezes a gente, de repente, diante de um problema, vem pessoas, e às vezes da nossa própria família, porque ali foi o irmão mais velho de Davi, que praticamente o subestimou. Davi já não tinha uma estatura muito grande, ele era de estatura pequena, ele era o irmão caçula e cuidava apenas das ovelhas, então ele acabou o rebaixando mais ainda, se é que cuidar de ovelhas era ser rebaixado, né? Vamos dizer assim. Mas Davi, ele não se intimidou com isso. Ele não se intimidou com essa pressão do seu irmão, tanto que o foco dele ali não estava mais em ter que dar atenção, em o que as pessoas estavam pensando, porque o que acontece na nossa vida muitas vezes é isso. Estamos diante de uma dificuldade, de um problema, e muitas pessoas já acham que aquele problema é insolúvel, que nós não vamos ter mais condições de resolver, justamente pela a condição em que nos encontramos. Muitas pessoas se acham até superiores, vão falar, poxa, esse problema é muito grande para ele. Mas Davi ali, ele não estava preocupado com o problema, com o gigante Golias, porque ali ele era um gigante. Naquela época, há algumas versões nas Bíblias que, umas versões falam que ele teria até aproximadamente 3 metros, outras já são mais específicas, falam que ele tinha 2,90 m. Tem mais duas versões que eu já cheguei a ver que falam que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. E todas essas medidas levam exatamente a 2,90 m, 2,92 m. Ou seja, não importa a exatidão, mas ele era gigante, ele era fora do padrão. E as pessoas estavam ali amedrontadas. Só que Davi, ele viu nessa ocasião, ele estava tão firme e convicto de que ele tinha um Deus poderoso, que ele estava vendo ali uma oportunidade de mostrar ao problema, de mostrar ali àquele povo o poder de Deus. Em nenhum momento Davi pensou na sua estatura, nas suas possibilidades físicas, porque se ele pensasse nisso, ele jamais teria coragem de enfrentar Golias. E muitas vezes nós nos colocamos assim diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, onde para nós falta apenas firmeza. Poxa, se eu creio que Deus, ele é poderoso, ele é o soberano, ele é dono de todas as coisas, ele abre e fecha portas, ele ressuscita, ele dá vida, por que eu vou me intimidar com os problemas, com as dificuldades? Nós temos que colocar Deus na frente, sermos firmes e mostrar para o nosso problema que nós temos um Deus muito maior que os nossos problemas. Foi o que Davi fez. Ninguém acreditava em Davi. E Davi não pensou em nenhum momento se ele fisicamente seria capaz de derrotar aquele gigante. Mas ele estava num foco, somente numa direção. Eu vou porque Deus é comigo, Deus é poderoso e Deus vai nos livrar desse gigante. E assim Davi venceu, porque ele foi firme. Essa firmeza é a mesma que Paulo fala aqui, que ele quer isso para nós, como cristãos. Nós precisamos ser firmes, porque se nós cremos no nosso Deus poderoso, nós temos autoridade para falar dele e propriedade para falar, para combater os nossos problemas, declarando o nosso Deus como maior do que todas as coisas. Então, amados, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos que ser firmes. E olha que não falta motivos para a gente mostrar a nossa firmeza. Diante de tanta dificuldade, tantos os problemas de todas as áreas, e como nós vimos aqui, até mesmo dentro da nossa casa, na nossa própria família. Então, você tem que se manter firme, temos que nos manter firmes e falar de Deus com propriedade, porque Deus, ele é poderoso, Deus, ele é sobre nós. Aqui também a palavra de Deus nos fala, na minha versão está como inabaláveis, mas tem versões que está como constantes,
que é praticamente a mesma coisa. O que é constante é algo que não muda, é algo que não varia, não oscila, ele é constante. Nós devemos também ser constantes. A palavra de Deus nos fala lá em Efésios 6,6 sobre que nós não devemos servir esperando recompensa dos homens. Nós devemos servir como servos de Cristo, porque fazendo de coração como Cristo fez, nós vamos seguir a vontade de Deus. Essa é a forma de ser constante. Ser constante é crer e amar a Deus, é fazer tudo com primazia, é fazer tudo com dedicação, com o amor. Aquele que está sempre disponível para a obra do Senhor. Nós temos que ser constantes. Quando nós somos constantes, nós fazemos tudo com primazia, com amor na obra de Deus. E para isso nós temos que ser firmes. Notem que uma coisa vai fechando a outra. Não adianta também eu ser firme e não ser constante. Eu ser firme em alguns momentos e em outros não. Vem como que a palavra de Deus ela vem perfeita para nós. Além de firmes, nós temos que ser constantes todo o tempo. Nada pode nos abalar, nada pode nos tirar. E mesmo que tire, mas nós voltamos ao lugar. É algo como que hoje está em moda algumas palavras que você tem que ser firme. Então, é isso que nós temos que ser. Nós não podemos deixar a nossa fé oscilar. Seja no momento de alegria, seja no momento da dificuldade, nós temos que ser firmes. Igual a palavrinha que está em moda, que é resiliente, aquele que resiste, que ele pode oscilar para lá e para cá, mas ele volta ao ponto de origem, ele está sempre ali, ele não muda, ele é constante. É assim que nós devemos ser, firmes e constantes. E a palavra de Deus aqui também nos fala em outra coisa, em sermos abundantes na obra do Senhor. O que é ser abundante na obra do Senhor? Muitas vezes a gente se atém apenas a fazer o que nos é imputado a fazer. A obra de Deus, você tem que mostrar algo a mais, você tem que produzir sempre algo a mais. Porque aqui também, lá em Lucas, capítulo 17, no verso 10, vai falar ali sobre o servo inútil. Ou seja, se você fizer somente o que foi lhe imputado ali por fazer, não vale de nada, você é inútil. Eu não posso ficar na obra de Deus fazendo por fazer. Eu tenho que fazer com esmero, eu tenho que fazer com prazer. E se eu puder fazer algo a mais, melhor ainda. Porque o algo a mais já é fazer com alegria, com prazer. Quando a gente vai fazer a obra de Deus, nós temos que nos mostrar abundantes de servir, aquela vontade de servir. E aqui é o que a palavra de Deus nos fala. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes e nós temos que ser abundantes em servir. Porque isso é ser cristão. Isso é o que a palavra de Deus nos recomenda. Muitas vezes nós, simplesmente por fazer isso, nós nos tornamos pessoas alegres, pessoas dispostas, onde quando vier a dificuldade, eu já sei a quem apresentar, eu sei que eu tenho um Deus poderoso e as dificuldades, elas sempre serão menores do que o meu Deus. Muitas vezes nós ficamos abatidos, pessoas ficam tristes, pessoas entram em depressão porque elas se acham menores do que os problemas. No entanto, Deus é maior do que os nossos problemas. E se estamos com Deus, Ele está sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas, sobre todas as nossas adversidades. Esse é o Deus que nós seguimos. Devemos ser firmes, devemos ser constantes e devemos ser abundantes na obra de Deus. Amém? Pensa nisso, medita a respeito disso e vai olhando aí em cada ponto da sua vida onde você tem que ser firme. Se você está oscilando, se você não está sendo constante, o que está te causando essa oscilação? Hoje você está alegre com Deus,
Amanhã, de repente, você está triste. Amados, a palavra de Deus, ela é alegria. A palavra de Deus é amor. Problemas, dificuldades, todos nós temos e todos nós teremos. A nossa vida aqui é uma vida de oscilação de altos e baixos, mas nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes com Deus, nós temos que ser abundantes também na obra de Deus, ajudando o próximo, seja na própria igreja que nós servimos, na comunidade, na nossa casa. Nós temos que servir a Deus e servir com alegria. Amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, não fique triste, não se desespere e fale para esse teu problema, essa tua dificuldade, olha, o meu Deus é maior. Em nome de Jesus, você vai vencer todas as dificuldades. Amém? Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor, quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pelas tuas maravilhas, pela tua força, Senhor, por tu ter sido assim tão bom a mim, a todos nós, até aqui, Senhor, e cremos que muitas obras veremos, clamando o teu nome, simplesmente porque cremos em ti, Senhor. Por isso hoje nos fortalece, Senhor, nos dá, Senhor, da tua paz, do teu amor, do teu poder, ó Deus. Sabemos que podemos falar em teu nome e quebra, Senhor, todas as barreiras, quebra todas as dificuldades, ó Deus, na vida do teu povo. E já declaramos, ó Deus, a vitória em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.